Houve um momento na história da igreja em que houve freios para a pregação do evangelho, tanto freios impostos de agentes externos, quanto internamente, impedindo que a pregação chegasse a quem deveria chegar. Quais são os nossos freios? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você faça o quê? Se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, o seu like, isso é de grande valia para o canal. Quando você faz essas coisas, você se torna um pouco também parte desse ecossistema de produção de conteúdo e assim o canal se torna um pouco de propriedade sua também. Se você já está aqui há mais tempo, está inscrito, tá com notificações ativadas, costuma deixar o seu like, gosta do que a gente faz, eu peço para você considerar 3 coisas. 1. Acompanhe os nossos devocionais diários com a Bíblia 365 e adquira o seu exemplar no link que está aqui embaixo da Amazon. Uma parte vem como comissão para o canal, se você fizer isso. Mas você pode comprar em outro lugar, se você achar mais barato também, ou mesmo acompanhar pela Bíblia que você tem, não precisa ser a Bíblia 365. Segunda coisa, se você gosta dos estudos bíblicos que nós temos feito, eu tenho um curso sobre como preparar o seu próprio estudo bíblico. Então, se você quiser preparar estudos com as técnicas que eu utilizo para preparar os meus, dá uma olhadinha. Você não precisa conhecer teologia, você não precisa de conhecimento prévio, mas dá uma olhadinha, tem aqui também na descrição, tem o link para o meu curso. E por último, se você realmente acredita que o que a gente faz é bom, considere a hipótese de se tornar um membro desse canal, ajudando a gente a chegar ainda mais longe. Nós somos hoje 150 mil inscritos. Se você é um membro do canal, você ainda me ajuda ainda mais e eu agradeço muito e quem sabe você possa se tornar um membro. Bom, o que eu estava falando antes era sobre pregação do evangelho e freios para que preguemos. Então eu queria que você me acompanhasse na leitura de Atos dos Apóstolos, porque hoje a gente continua a nossa leitura cotidiana da Bíblia 365, e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 18. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Por quê? Porque esses discípulos de Jesus em Jerusalém, já em Atos dos Apóstolos, testemunhando de Jesus, encontraram grande dificuldade em aceitar que Pedro tinha ido até Cornélio, um gentil devoto a Deus, um gentil devoto ao Deus de Israel, diga-se, tá? Mas tiveram dificuldades em aceitar que Pedro fosse até esse gentil, que Pedro conversasse com esse gentil e, sobretudo, que Pedro comesse com esse gentil. Então começaram a levantar objeções, quando a única coisa que Pedro fora fazer, pregar o evangelho. Quando Pedro conta o que aconteceu, não apenas com Cornélio, mas outros gentios ali, e a ação do Espírito Santo de Deus, semelhantemente àquilo que aconteceu em Pentecostes, a reação desses discípulos de Jesus que ouvem o relato de Pedro é: então o arrependimento chegou para os gentios também. E de pessoas que oferecem objeções, passaram a ser pessoas oferecendo glórias a Deus, porque, enfim, o perdão e o arrependimento chegou a esses gentios que herdarão a vida eterna, à semelhança daqueles da etnia judaica de Cristo Jesus, que também recebem a vida eterna por meio do trabalho do Messias. E a partir daí a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, que moral que Pedro tinha. A princípio você pode achar que não muita, porque ele só foi pregar o evangelho e tomou um monte de bordoada. Mas não é bem isso. Basta que ele faça o relato para que todo mundo creia. Ele não apresenta evidências, provas, ele não apresenta testemunhos, ele dá o relato dele.
E dando o relato dele, as pessoas falam, opa, então o Espírito Santo agiu lá também. Não tá mais aqui quem reclamou, Pedrão. Segunda coisa, nem toda pressão para que a gente pare de pregar o evangelho é externa. Existem pressões internas dentro da própria igreja para que a gente pare de pregar o evangelho. Existem freios que a própria igreja coloca na pregação do evangelho, às vezes por não entender doutrina, que é o caso aqui. A compreensão plena do trabalho do Messias levaria necessariamente à percepção de que o evangelho está assim chegando aos gentios. Gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. Então, às vezes, é uma questão doutrinária que impede a igreja de levar o evangelho adiante. Eu insisto, ouvi por aí dizer o seguinte, a ilustração é a seguinte: o lugar onde você vai, você precisa levar banquinho, porque onde você entra, Jesus não entra, e você tem que deixar um banquinho para Jesus ficar do lado de fora. Isso é uma percepção equivocada de doutrina. Eu rebato. O lugar onde Jesus vai, ele precisa levar banquinho para você ficar sentado do lado de fora, porque se você entrasse com Jesus, você ficaria escandalizado? Esse é o Jesus que a gente tem nos evangelhos, o tipo de lugar que ele frequenta. Então, num primeiro momento, o freio pode ser por questão de não entender para quem que Jesus veio. Jesus veio para quem precisa de arrependimento. Tá? Então, tem uma questão doutrinária aí. Em segundo lugar, existe uma questão tribal. Tribal no sentido sociológico da palavra. Esse negócio é para os nossos. Quando o evangelho é para gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. E às vezes a gente tem esse mesmo lance. E a gente se perde tanto numa definição da identidade comunitária que a gente tem. O que faz, o que marca você como cristão? Uma vez eu estava conhecendo melhor uma menina para quem sabe namorar. Né? Não namorei. Mas a gente estava conversando e veio um assunto comportamental. E nesse assunto comportamental ela virou e falou, mas você faz isso? E era um comportamento na cabeça dela mundano. Se você faz isso, qual que é a diferença de você como evangélico? Então a diferença do cristão não está em amar o próximo como a si mesmo, não está na devoção que ele tem a Deus, mas determinados comportamentos morais que marcam um limite territorial que faz com que se perceba ele é cristão por quê? Porque ele usa determinado tipo de roupa, porque ele tem um determinado tipo de linguajar, ele fala varão, ele não fala cara. Eu lembro do Rafael. Quem que é Rafael? Rafael é o cara que eu conheci no acampamento, que ele só me chamava de varão. Varão, super espiritual, Rafael. Nossa, ele tinha um jeito de falar espiritual, blá, blá, só falava de Jesus. Né? Conheci o tal do Rafael no acampamento. Né? Aí lá pelo, sei lá, terceiro dia do acampamento, né? Ele, varão pra lá, varão pra cá, ele virou e falou, não, mas qual que é o seu nome mesmo? Eu falei, eu sei qual é o seu, é Rafael. Eu não fico chamando os outros de varão como se fosse mais espiritual, então eu sei os nomes das pessoas. Vocês não sabem o meu. E isso é delimitador de território. Uma outra igreja que eu fui, que tinha uma placa, sem sacanagem, gente, sem brincadeira, tinha uma placa na entrada dizendo assim, não é fulano, não é cicrano, não é seu, não é dona. Aqui a gente se trata por irmão. Irmão, precisa botar a placa para chamar de irmão. Mas aí criou uma regra. Então, pela regra, você é obrigado a chamar de irmão. Não dá um título para os caras. Não, o irmão, é o varão, é a varoa. Nada contra o uso desse tipo de vocabulário, mas não é isso que te faz crente. E a gente se perde tanto nessas definições de identidade comunitária, tribal, que a gente cria as nossas próprias barreiras para que o evangelho seja compreensível
para quem está do lado de fora. O cara olha para nossa comunidade, olha para mim, olha para você, e ele não percebe uma vida desejável que é fruto do evangelho. Ele observa uma série de maneirismos e de comportamentos típicos de uma tribo. Quais são os freios e as barreiras para que a gente pregue o evangelho? Num país que a gente não tem perseguição, num país livre para a pregação do evangelho. Sim, o Brasil é um país livre para a pregação do evangelho. Quais têm sido os freios e as barreiras que a gente tem colocado? Por último, eu queria deixar uma aplicação muito prática. A hora que eu falo que o Brasil não tem perseguição, que o Brasil é um país livre, eu sei que tem meia dúzia que tá doido para escrever nos comentários. Tem perseguição, você tá cego, tal. Essa meia dúzia é a meia dúzia que não prega o evangelho, tá preocupado com política. Fala de política que é uma beleza, de liberdade que é uma beleza, e não prega o evangelho. Tá feito o aviso. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se acha que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.